Povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Essa é a nossa nona aula. Teve uma instabilidade durante a live da nona aula, da aula 9, né? E a internet não conseguimos executar e transmitir toda a aula. Foram apenas 9 minutos. Então eu vou refazer esta aula. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que Deus vai falar ao seu coração em nome de Jesus. Amém, estudiosos? Então vamos lá. Nona aula, falando sobre 1 Samuel e 2 Samuel. 1 Samuel, o autor é o próprio Samuel. Data 1050 a.C. Capítulos tem 31 e versículos 811 versículos. Glória a Deus. Livro de 1 Samuel. O livro de Samuel foi nomeado em homenagem ao seu autor, Samuel, o último dos juízes e um grande formador de reis. Ele teve a oportunidade de ungir os dois primeiros reis, Saul e Davi. 1 e 2 Samuel era um único volume chamado O Livro de Samuel. Na Septuaginta grega, eram designados como o Livro dos Reis. Os livros de Samuel eram 1º e 2º reinos, melhor dizendo. E os livros de reis eram 3º e 4º reinos. Então, na Septuaginta grega, teve-se essa... eles eram designados, eles eram conhecidos como Livro dos Reinos. Então, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, era um livro chamado Livro dos Reinos. 1 e 2 Reinos era 1 e 2 Samuel. 3º e 4º Reinos era 1 e 2 Reis. Perdão. Os livros foram divididos quando a tradução da Septuaginta foi produzida no 2º século antes de Cristo. Samuel significa ouvido por Deus. Aleluia. Então, Samuel significa ouvido por Deus. Este livro trata da transição do governo dos juízes para o dos reis. Então, é o período de transição, de mudança, o período dos juízes para o período dos reis. Tanto Eli, o sumo sacerdote, e Samuel foram ambos juízes. E isso nós vamos encontrar em 1 Samuel capítulo 4, lá no versículo de número 18. Aleluia. 1 Samuel capítulo de número 4, é o versículo de número 18. Deixa eu ler aqui para não ficar nenhum tipo de dúvida. 1 Samuel, capítulo de número 4, é o versículo de número 18. Diz assim o texto das Escrituras Sagradas: quando ouviu falar da arca, ele caiu da cadeira para trás, perto do portão da cidade. Ele estava muito velho e gordo, por isso, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Ele foi o líder do povo de Israel 40 anos. É o sumo sacerdote. O povo começou a desejar um rei com as outras nações. Deixa eu pegar a versão King James aqui, que ela é mais próxima aqui do original. Essa versão aqui, ela não vai trazer um bom entendimento, não. Então, o povo começou a desejar um rei. Primeira Samuel, capítulo de número 8. Glória a Jesus. Versículo de número 5. O povo começou a desejar um rei como as outras nações. Olha o 8:5. E ponderam
tu envelheceste, teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. Isso falou uma rejeição a Samuel e seus filhos. Assim como o único Deus soberano. 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. O Senhor Deus então lhe respondeu em seguida: atende, pois, a tudo o que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. O povo foi advertido sobre as consequências de ter um rei terreno, mas ainda assim chamaram ou clamaram por um rei. E aí nós vamos ler, você no caso, leia de 1 Samuel capítulo 8, do versículo 10 ao versículo 22. São 12 versículos, eu não vou ler para o vídeo não ficar muito extenso, mas leia, porque há consequências de ter um rei terreno. Amém? Em nome de Jesus. Versículo-chave de 1 Samuel, no meu modo de ver, é 1 Samuel capítulo de número 13, aleluia. É o versículo de número 14 que diz: mas agora o teu reino não subsistirá, e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração, e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observastes o que Yahvé, ou te havia determinado, o Senhor havia determinado. E também o capítulo 15, versículo 22. Contudo, Samuel declarou: agrada-te mais ao Senhor com holocaustos e sacrifício, do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Esses para mim são os dois versículos chaves. Pessoas-chave: Ana, Eucana, Eli, Samuel, Saul e Davi. Esses são os principais personagens que nós vamos encontrar em 1 Samuel. Uma palavra que vai aparecer constantemente no livro de 1 Samuel chama-se oração, que aí nós devemos estar atentos para viver também essa vida de oração. Quais são as mensagens principais que nós encontramos no primeiro livro de Samuel? Obedecer a Deus e desfrutar das bênçãos da vitória sobre o pecado e sobre o mal. Obedecer a Deus e desfrutar das bênçãos da vitória sobre o pecado e o mal. Amém? Segunda mensagem principal: reconhecer a importância e o poder da oração em todas as experiências da vida. A oração, o poder da oração vai te dar muita importância em todas as experiências da vida para a sua vitória. Amém? Lições de 1 Samuel. Primeira lição: é possível ser um bom homem e ao mesmo tempo ser um mau pai. E isso é extremamente importante nós vivermos e observarmos isso daí. 1 Samuel capítulo 2, é o versículo de número 12. Olha o que o texto fala. Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Eli era um homem de Deus, mas ele era um mau pai, porque não conduziu os filhos no caminho do Senhor. Amém? A Bíblia fala: ensina o teu filho o caminho que ele deve seguir, que quando ele crescer ele não se desviará. Então não vem colocar que é escolha de filho, não. Se você ensinar o seu filho o caminho que ele tem que seguir, a Bíblia fala que ele não vai se desviar. Então creia na palavra de Deus. Segunda lição: Saul, um exemplo clássico de um homem insensato. Vamos lá em 1 Samuel 26. O versículo é o versículo de número 21.
1 Samuel 26, é o versículo de número 21. Então Saul respondeu em alta voz: pequei, volta, meu filho Davi, nenhum mal te farei de agora em diante, pois tive hoje a minha vida em tão alta conta. Sim, tenho agido insensatamente, como um tolo, e errei muitíssimo. Então, Saul, um exemplo clássico de um homem insensato. O que é um homem insensato? É o que faz sem pensar. É o que age por impulso e não pensa antes de agir. Isso é uma pessoa insensata. Terceiro, Deus ouve as orações daqueles que desejam fazer a sua vontade. Vamos lá em Samuel capítulo de número 1, é o versículo de número 20. Deus ouve as orações daqueles que desejam fazer a sua vontade. 1:20. 1 Samuel capítulo 1, versículo 20. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, a quem chamou de Samuel, explicando: eu o roguei ao Senhor. Então, Deus ouve as orações daqueles que desejam fazer a sua vontade. Quarto, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Isso aí é muito importante. Às vezes as pessoas querem ir para o sacrifício, querem pagar para ver, e a palavra de Deus nos ensina uma grande lição, que obedecer a líder, obedecer a pais, obedecer às lideranças espirituais é melhor do que sacrificar. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Contudo Samuel declarou: agrada-se mais ao Senhor com holocaustos e sacrifícios do que com sincera obediência à sua palavra? De modo algum a obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Então, eu li já esse versículo, mas quis reler para encaixar aqui também naquilo que nós estamos falando. Quinto, Deus não mente. 1 Samuel capítulo 15, versículo 29. Aquele que é a glória de Israel não falta com a verdade, nem muda seu propósito, pois não é um ser humano para que se arrependa do que aprova. Então, Deus não mente, Ele não está neste nível. Qual é o para-casa do livro de 1 Samuel? Cite um grande feito de cada pessoa-chave que foi mencionada, que moveu os céus a favor dessa pessoa. Nós lemos e citamos aqui que existem alguns feitos aqui das pessoas-chaves. Quais são as pessoas-chaves? Ana, Eucana, Eli, Samuel, Saul e Davi. O para-casa é: cite um grande feito de cada pessoa-chave que foi mencionado, que moveu os céus a favor daquela pessoa. Tá bom? Esse é o para-casa de 1 Samuel. Faça, entenda, aprenda e conheça a Bíblia. Amém? Vamos entrar então em 2 Samuel. Autor, o próprio Samuel também. Data, 980 a.C. Capítulos são 24 e versículos 695 versículos. Autor de 2 Samuel é o próprio Samuel. A data, 980 a.C. Capítulos 24, versículos 695. Livro de 2 Samuel. Embora o nome não apareça em 2 Samuel, ele é assim chamado porque 1 e 2 Samuel originalmente eram um único livro. A Bíblia diz que Natã e Gade têm participação com Samuel neste livro. Vamos conferir isso daí? A Bíblia diz que Natã e Gade têm participação com Samuel neste livro. Então vamos olhar lá. 1 Crônicas, capítulo de número 29, versículo
é o versículo de número 29. Os atos do rei Davi, desde os primeiros até os derradeiros, estão todos registrados por escrito nas crônicas do profeta Samuel, o vidente nas crônicas do profeta Natã e as crônicas de Gade, o vidente. Então, Natã e Gade, eles tiveram uma participação com Samuel neste livro. Então, aqui em 1 Crônicas 29 vai estar falando isso daí. Por isso, grande parte do conteúdo de 2 Samuel pode ser encontrado em 1 Crônicas, dos capítulos 11 do capítulo 11 ao capítulo 29, tá bom? Em 1 Crônicas 11 ao 29, do capítulo 11 ao capítulo 29, pode-se encontrar muita coisa muito conteúdo que está em 2 Samuel. 2 Samuel fala do reinado de Davi, que durou 40 anos, sendo 33 em Israel, reino do norte, e 7 em Judá, reino do sul. Nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso em 1 e 2 Reis, tá bom? Sobre reinos do norte, reino do sul, nós vamos estar tratando isso daí. 2 Samuel capítulo 5, é o versículo de número 4, capítulo de número 5, é o versículo de número 4 e 5, onde fala sobre o tempo de reinado de Davi. Tinha Davi 30 anos quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, ele reinou 7 anos e 6 meses, sobre Judá. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e sobre Judá. Então, é um único território, tá bom? Para ficar claro isso aqui. É um único território, Israel e Judá. Porém, nas 12 tribos, 11 se uniram e formaram Israel. E Judá apenas formou-se um reino único, chamado Reino de Judá. Mas é tudo território israelita. Amém, irmãos? Só para a gente aprender sobre isso daí. Formas geográficas, né? É importante. Frase-chave. Você é esse homem. É uma frase, não é o versículo por completo. 2 Samuel 12, 7. Nós vamos encontrar essa frase em 2 Samuel capítulo 12, versículo 7. O profeta Natã vai repreender Davi por um erro, por um pecado que ele havia cometido. Capítulo 12, versículo 7. Então Natã revelou a Davi: esse homem és tu, ou você é esse homem. E aí eu não vou dar continuidade aqui não, né, porque nós só queremos pegar essa frase. A frase-chave que eu achei em 2 Samuel, que resume isso aqui, sobre o pecado, né, de Davi. Frases frequentes. Davi consultou ao Senhor. Essa é uma frase que frequentemente vai aparecer em 2 Samuel, que é a importância de você consultar ao Senhor antes de qualquer decisão. Vamos ver isso daí? 1 Samuel capítulo 2, versículo 1. Passados esses acontecimentos, Davi consultou a Deus, o Senhor. Então, já começou a falar. Deverei subir a governar alguma das cidades de Judá? E o Senhor lhe respondeu: sobe. Então Davi indagou: a qual subirei? E a resposta foi: a Hebrom. Então, é uma coisa que nós devemos prestar muita atenção. Eu não vou ler aqui para não estender muito, mas também você vai encontrar essa frase frequente: Davi consultou o Senhor, em 2 Samuel capítulo 5, versículo 19, e também 2 Samuel capítulo 21, versículo 1. Amém? Para você também ter a sua curiosidade lá, olhar e pesquisar. Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Está lá em Atos, capítulo de número 22. Atos capítulo 13. O versículo é o versículo 22. Tá bom?
Atos, capítulo de número 13, versículo 22. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. Então, depois que Saul foi tirado do reinado, né, de Israel, Deus coloca Davi como um homem para reinar sobre todo Israel. Davi fez tudo conforme a vontade de Deus, exceto no caso de Urias, o hitita. Vamos ver isso daí? Urias, aquilo que acontece. 1 Reis, capítulo 14, versículo de número 8. 1 Reis, capítulo de número 14, o versículo 8. Diz assim: tirei o reino da família de Davi e o dei a ti. Contudo, tu não tens agido como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, buscando fazer somente o que era certo aos meus olhos. Então, aqui está mostrando que Davi, ele procurou fazer tudo que era certo aos olhos de Deus, exceto nesse caso de Urias, né? Lá no 1 Reis, capítulo 15 também, lá no versículo de número 5, vai dizer: pois Davi fez o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias de sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. Então, exceto no caso de Urias, o hitita, Davi fez tudo aquilo que agrada a Deus. Tira você isso também como exemplo e faça tudo em nome de Jesus a partir de hoje que vai agradar a Deus. Você verá o tanto que você será abençoado. Versículo-chave de 2 Samuel, na minha opinião, é esse daqui. 2 Samuel capítulo 5, versículo 5. Em Hebrom ele reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e sobre Judá. Propósito e tema de 2 Samuel. O livro cobre todo o período do reinado de Davi. O propósito é narrar a história dos judeus, desde a morte de Saul até o início do reinado de Salomão. A confiança de Davi em Deus lhe deu a vitória. Mais tarde, ele alcançou maiores triunfos militares. A conquista, por exemplo, de Jerusalém foi um momento crucial na história judaica, pois a cidade se tornaria o grande centro religioso de Israel. Quais são as lições práticas para hoje em dia que podemos tirar de 2 Samuel? Primeiro, Deus está com aqueles que fazem sua vontade. Texto para isso, 2 Samuel capítulo 5, versículo de número 10, diz assim: e Davi ia ficando cada vez mais forte, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. Deixa eu repetir. E Davi ia ficando cada vez mais forte, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. Então, Deus está com aqueles que fazem a sua vontade. Segundo, ficar desocupado traz sérias consequências. Aqui, é complicado, viu? Quando você deixa sua mente desocupada e não tem afazeres para serem feitos, entra, por exemplo, o pecado de adultério, assim como entrou com Davi. Entra a mente vazia, vai entrar muita coisa para poder deixar a pessoa ociosa, sem ter o que fazer, tá bom? Depois você leia 2 Samuel capítulo 11,
ao capítulo de número 12, tá? E você vai encontrar a história de Urias, o hitita. O que Davi fez com ele? Terceiro, os mortos não podem retornar. Isso aqui é muito sério. 2 Samuel, capítulo de número 12, é o versículo de número 23. Mas agora que o menino está morto, por que jejuarei? Poderei fazê-lo voltar à vida? Jamais. Eu sim é que irei para onde ele está, mas ele não voltará para mim. Então, pelo amor de Deus, para de procurar quem fala que vai fazer morto falar com você, ou fazer... Morto não volta, irmão. Nós que vamos sair desta esfera terrena para ir para uma esfera espiritual. Eles não saem da esfera espiritual para voltar para a esfera terrena, não. Tá bom? Morto não fala. Coloca isso na sua cabeça. Em nome de Jesus. Quarto, não ofereça a Deus algo que não te custa nada. 2 Samuel 24, versículo 24 e 25. Quando você for oferecer alguma coisa para Deus, ofereça algo que vai te custar alguma coisa. Contudo, o rei replicou a Araúna: não, eu faço questão de comprar tua eira por preço justo, pois não quero oferecer ao meu Deus holocausto que não me custe nada. E Davi pagou pela aquisição do terreiro e dos bois 50 cabeças de prata. Davi construiu ali um altar ao Senhor e lhe ofertou holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Em seguida, o Senhor demonstrou seu amor leal para com o povo, aceitando as súplicas em favor da terra, e extinguiu-se toda a praga que assolava Israel naqueles dias. Então, não ofereça a Deus algo que não te custe nada. Pegue isso como uma lição para a sua vida também, em nome de Jesus. Para a casa de 2 Samuel, encontre na Bíblia 2 textos que Davi se arrepende dos seus pecados. Existem 2 textos na Bíblia que vão falar que Davi está arrependido dos seus pecados. Eu vou te dar uma dica. A minha esposa fala que eu não dou dica, então eu vou te dar uma dica agora, tá? Esses 2 textos estão entre o livro de Gênesis e o livro do Apocalipse. Tá vendo? Dei uma dica, hein? Tá ali. Procura que você vai encontrar. Amém? Então vai lá. Só um pequeno detalhe, viu, irmão? Sem a ajuda da internet, ok? Não precisa, se for procurar com a ajuda da internet, aí fica fácil. Vai no jeito tradicional, pega a palavra de Deus, a Bíblia e vamos lá, vamos pesquisar, tá bom? Brincadeira à parte, a primeira está em um primeiro versículo está em 2 Samuel, o outro não, tá bom? Essa é a dica que eu vou deixar para vocês. Um versículo está em 2 Samuel. O outro versículo não está em 2 Samuel, onde Davi fala de arrependimento. Amém? Deus possa nos abençoar, Deus possa nos resgatar, nos restaurar e renovar a comunhão dele com a nossa comunhão com o Santo Espírito dele. Amém? Vamos orar, finalizando esta 9ª aula, esse estudo bíblico, em nome de Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, queremos te louvar, te agradecer. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por este ensinamento. Que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado. Meu Pai, que venhamos aprender e ter o desejo, ó Deus, de realizar a obra do Senhor com excelência. Manifeste a tua glória, a tua graça, o teu poder, para que o teu nome uma vez mais venha a ser exaltado e glorificado, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Eu já ia esquecendo. Eu sempre deixo um versículo no final, não poderia deixar um versículo aqui hoje também. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído,
porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Pesado, né? As consequências de rejeitar o conhecimento. As consequências de rejeitar o conhecimento. Não vai ser sacerdote na casa do Senhor e Deus irá se esquecer dos teus filhos. A sua decisão de rejeitar o conhecimento da palavra de Deus vai trazer consequência para a sua descendência. Pega que é de graça, que o Eterno nos abençoe.